E aí, professor, vou explicar as minhas respostas da prova de lógica. A primeira pergunta da prova é: partindo dos meus conhecimentos em física, usar um modelo de viscosímetro de Stokes que propõe a forma de obter um sinal que possa ligar o LED ou algum alarme que avise a pessoa que está obtendo o sinal. Para a primeira questão, eu primeiro escrevi o que eu pretendo fazer, né, com o modelo de Stokes. O modelo de Stokes, eu encontrei ele nessa forma aqui, e também 2 sobre 9, mas as duas formas eu encontrei e ambas relacionam a velocidade terminal com esse U aqui, que ele é a viscosidade do fluido, que no fundo é o que a gente quer determinar. Mas para determinar ele, a gente precisa encontrar a velocidade terminal, né, que a esfera se desloca através do fluido, para determinar se é petróleo ou não é petróleo. Então, partindo desse início, né, que é nosso único objetivo com o circuito era determinar essa velocidade terminal, eu montei um circuito que o objetivo não, o intuito dele é simular como uma espécie de, uma espécie não, simular um sensor de movimento, como se fosse um daqueles sensores infravermelho que ele te lança um comprimento de onda infravermelho e volta, né, o mesmo comprimento de onda infravermelho pro aparelho e determina se há ou não perturbação no sistema. Ele fica lançando vários sensores infravermelho e recebendo de volta o sinal. A partir do momento que há uma perturbação, em outras palavras, um movimento, né, o sistema, onde está o infravermelho, aumenta a corrente, né, que no caso aqui seria essa parte aqui do meu sistema, esse LDR. O LDR no Proteus ele funciona como Light Dependent Resistor, né, ou seja, é um resistor que ele depende da luz. Quanto mais luz tem nele, maior vai ser a resistência. Então, eu acoplei aqui uma bateria. Aí essa bateria está emitindo tensão aqui, né, e consequentemente corrente. Nesse sentido. Perceba que aqui, nessa parte do resistor, nesse resistor não, do LDR, a corrente é mínima, né? A corrente não, a resistência é mínima, então a corrente tende a fluir tudo por aqui e aqui no LED está fluindo uma corrente que não é o suficiente para acender o LED. Então, quando há presença de luz, no nosso caso aqui vai ser a presença de alguma perturbação no sistema, algum movimento, né, que seria da esfera sendo deslocada do início do tubo do viscosímetro, né, até o final, ela vai detectar a perturbação no sistema e vai aumentar essa resistência. Quando aumentar essa resistência aqui, vai diminuir o fluxo de corrente nesse sentido e vai aumentar nesse sentido acendendo o LED. Basicamente é isso. Aí, esse papel aqui dos dois resistor e do transistor a intenção de eu ter colocado eles aí é controlar, né, a corrente que passa por aqui. Porque quando vou mostrar ele no Proteus como que acontece caso não tenha essa parte aqui. Basicamente, né, resumindo bem, o LED vai ficar aceso e aumentando e diminuindo a corrente não vai funcionar o nosso sensor, vai ficar não vai funcionar, resumindo. Aqui eu explico, né, o que que é o LDR, explico qual que é a ideia, né, de ter usado o LDR, é só para simular um daqueles sensores de infravermelho, já que no Proteus não tem esses sensores. E aí mostrei aqui, né, quando a luz aqui do LDR está presente, a resistência aumenta e o LED acende. Vou mostrar isso na prática ali já já. Só quero mostrar a parte do viscosímetro, que é importante, né, porque o nosso objetivo no fim é determinar a velocidade terminal. E a velocidade terminal, né, eu coloquei aqui um plano XY, onde a gente tem esse quadrado aqui, né, esse retângulo. Esse retângulo simboliza o nosso viscosímetro. E essas marcações aqui, em vermelho, simboliza sensores. No começo eu tinha colocado vários sensores, até chegar em uma relação onde, tipo assim,
Aqui ele vai marcar uma posição e um tempo. Aqui ele vai marcar outra posição e outro tempo. Aqui outra posição e outro tempo. Tendo essas três informações, é possível calcular a velocidade em relação ao primeiro e o segundo e o terceiro. Aí, se essas duas velocidades aqui forem iguais ou muito próximas, né, mas tipo muito próximas mesmo, a gente vai ter a nossa velocidade terminal, porque a esfera ela só vai ter velocidade constante quando essa velocidade for a velocidade terminal. Então, se essas duas velocidades aqui, a velocidade em relação ao primeiro e o segundo e o terceiro forem diferentes, a gente não vai conseguir medir a velocidade terminal. Aí, dito isso, esse aqui é o circuito que eu montei e esse aqui é o esquema, né? Usar três sensores bem no final do viscosímetro vai ser mais útil do que colocar vários, né? Porque vai ficar mais caro, né, o nosso projeto. Aqui a gente fica com um projeto de custo mínimo, mas quando eu chegar, acho que na pergunta C ou D, eu vou explicar qual que é o problema também de usar apenas três, né? Deixa eu voltar lá para a prova e ver qual que é a pergunta B. Suponha que o sinal obtido é extremamente baixo, qual deveria ser o procedimento para obter uma amplificação do sinal, sem fazer uso de amplificadores operacionais? O circuito. Ah, tá. É para mostrar o circuito que eu utilizaria, especifique os critérios e parâmetros usados para conseguir a amplificação que seja pelo menos 3 vezes o sinal de entrada. Beleza, para isso, né, eu tenho aqui o Proteus e esse aqui é o meu circuito inicial. Antes de responder o B, eu esqueci que eu falei que eu ia, como que funcionaria o sistema sem essa parte, né? Eu vou dar só um, explicar, né, o que eu falei que eu iria explicar e acabei esquecendo. Ups. Aí. Bom, a gente vai tirar isso aqui e vai conectar. Eu queria conectar um. Alô, alô. Aí, voltou meu microfone. Som, som, som. Alô. Aí. Graças a Deus dá pra editar isso aqui. Ó, o microfone tinha parado de funcionar. Voltei aqui agora. Esse aqui é um circuito idêntico, né? Só que sem a parte aqui dos resistores do transistor. Esses dois resistores aqui, eles servem pra... Esse aqui serve pra simbolizar a resistência do transistor, embora esteja gigante, né? Eu coloquei só pra simbolizar qualquer outro tipo de resistência que venha a ter aqui. E dando play aqui na simulação, lembrando, né, que essa posição aqui, a resistência é mínima, né? Então a corrente tem que estar fluindo tudo por aqui. Nesse circuito aqui, isso não acontece e o LED fica aceso, né? Ou seja, a resistência que passa para cá, a resistência não, a corrente que passa para cá é o suficiente para acender o LED. O LED está configurado para acender com acho que 22, com 10 mA e 2.2 volts. Aí essa corrente está sendo suficiente aqui, né? Daria para colocar ali o medidor de tensão em corrente e daria para verificar isso. Partindo agora do ponto aqui onde a bolinha passou, né? Ou seja, a bolinha passou, aumentou a resistência. Daí o LED acenderia aqui, mas no fim ela está acesa, já então não vai dar para verificar nada, né? Agora nesse sistema aqui, quando a bolinha passar, o LED acende e a gente consegue marcar a posição exata, né? Lá no viscosímetro e o tempo que ela acendeu o nosso LED. É importante deixar muito claro, né, que esses riscos aqui, esses sensores, né, eles estão completamente equidistantes, né, um dos outros, porque sem isso não seria possível calcular a velocidade
mais precisamente, né? Porque a gente quer calcular duas velocidades e elas precisam ser iguais. Então, para que elas sejam iguais, esses pontos têm que ser equidistantes. Mesmo sendo uma variação do tempo uma variação do espaço em variação do tempo, não vai adiantar medir em tamanhos diferentes porque pode dar diferente, né? A nossa ideia é medir justo em pontos equidistantes para determinar as velocidades. Aí, beleza. A letra B fala do lance de amplificar. Para amplificar, o meu maior problema aqui foi realmente entender essa parte da teoria, né? O lance da amplificação. Eu tive que voltar no circuito 3.2 e verifiquei vários erros e não, porque aqui tinha que aplicar realmente funcionar, né? Não que lá no simulador não tinha que funcionar, mas eu não tinha me atentado a uma coisa. Inclusive daria até para mostrar, mas explicando só que o nosso sinal não estava sendo amplificado, ele estava sendo o contrário de amplificado. Nem sei o que seria isso, mas tipo, ao invés de aumentar o sinal, ele estaria diminuindo. E eu não conseguia entender o porquê. Então eu vi vários vídeos na internet e unindo conhecimentos daquilo com o que eu achei na internet, eu cheguei nesse circuito aqui, onde a gente tem esse gerador de sinal. Até aqui, ó, dá isso. E aqui teria lá no nosso circuito da simulação, o terceiro circuito da simulação lá, na prática dos transistores, é exatamente isso aqui. Esses outros aplicativos, não, esses outros resistor resistores aqui seriam resistores que eu usei para influenciar no cálculo de quantas vezes eu quero amplificar o meu sinal. Então, o circuito aqui também não consegui fazer ele funcionar da mesma forma, então eu tive que inverter a lógica aqui, né? No nosso outro circuito, a bolinha passou, o LED acendeu. Aqui é o contrário, o LED vai estar aceso, e detalhe, nem aceso ele vai estar piscando, e a partir do momento que a esfera passar, ele vai apagar. Então, dando um play aqui para mostrar, né? O LED está piscando, e enquanto a corrente aqui não está a corrente não, enquanto a resistência aqui está muito baixa. A partir do momento que eu ligo aqui, né, ligo não, a esfera passa, o nosso LED apaga. Então a ideia só vai inverter, né, ao invés de a gente considerar o LED acendendo, vai ser o LED apagando. De qualquer jeito vai dar para medir a velocidade e a posição exata quando passa pelo sensor a esfera, né? E explicando não, né, mostrando aqui, ó, o nosso ponto onde a nossa corrente amarela está sendo medida aqui no osciloscópio. Aqui, logo depois do sinal, né, para mostrar o sinal como ele está vindo. E aqui na posição 1 é logo aqui depois desse capacitor. Então, era para ter uma amplificação de pelo menos 3 vezes o sinal da corrente. Não, não é da corrente não, é de qualquer sinal, né? O sinal tem que ser amplificado 3 vezes. E aqui, no nosso caso, né, quando eu abri o osciloscópio aqui, eu consigo pausar aqui pra gente fazer a continha, né? E já tô vendo que tá errado, não acredito.